Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos para mais uma edição do Jornal da Televisão Comunitária de Chimoio. Vamos às notícias. Foi lançado recentemente o portal do Conselho de Representação do Estado em Manica, visando estabelecer um contacto permanente entre a entidade estatal e o cidadão, de forma a garantir o ambiente favorável ao negócio e ao desenvolvimento da província. A plataforma digital, que já funciona sob responsabilidade do Instituto Nacional de Governo Eletrônico, é um espaço virtual onde o cidadão poderá aceder a múltiplas informações sobre o funcionamento de várias instituições de utilidade pública, segundo afirmou o diretor dos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho, Abel Henriques de Albuquerque. O cidadão acedendo a esta plataforma praticamente tem toda a informação que necessita e até tem o Estado mais perto de si. E também foi objetivo da concepção desta plataforma tornar a governação participativa cada vez mais eficiente. Dados divulgados no lançamento do portal indicam que esta plataforma digital terá entre vários conteúdos documentos sobre oportunidades de negócios e agronegócios, serviços de balcão de atendimento único, guia turístico da província, informações sobre calamidades naturais, potencialidades econômicas e sociais, culturais, entre outros. Uma janela onde podemos ter essa informação. O cidadão pode ter acesso àquilo que são programas do governo, o plano econômico e social, os balanços do governo, do Conselho de Representação, assim vai acompanhando as atividades do Conselho de Representação do Estado. De seguida tem a parte de eventos, são alguns eventos que o Conselho vai realizando, bem como os serviços diferentes pode realizar. E de seguida temos uma grelha de notícias, excelência, as últimas notícias que vão acontecendo, nós reservamos um espaço nesta grelha, onde é possível ter informações das notícias que vão sendo realizadas por todos os serviços. O secretário de Estado de Manica, Edson Makwapa, afirmou na ocasião que o instrumento de comunicação vai aproximar o cidadão às entidades governamentais. Um portal que deve ser também um mecanismo de diálogo em que os cidadãos não só poderão ter uma porta para a apresentação de petições, como também de preocupações, de queixas e de outras questões de seu interesse e poderem também ter resposta por parte dos órgãos de representação do Estado. O lançamento do portal não é um fim em si, é apenas um início, e o portal também em si não é um meio, não é o fim, é exatamente o meio. O fim último é servir cada vez melhor aos cidadãos. O endereço é uspeak000webopsapt.com. O antigo comandante distrital de Macossa foi condenado pelo Tribunal Judicial de Barwe a 6 anos de prisão pela prática de crime de corrupção passiva. O Tribunal Judicial do Distrito de Barwe já proferiu a sentença dos 2 casos que julgava desde o passado dia 30 de março último, em que tinha como figura principal o antigo comandante distrital de Macossa, Jurcélio Pinto Ernesto. Apesar de serem casos diferentes, a juíza Cláudia Johnny decidiu de forma acumulada a condenação do réu Jurcélio Ernesto Pinto a uma pena de 6 anos de prisão e 1 ano de multa, uma vez ter ficado provado que o antigo comandante teve participação no crime de corrupção nos 2 processos, com números 53/2020 e 22/2021. A primeira pena de 2 anos de prisão e 6 meses de multa pela prática em autoria material na forma consumada do crime de corrupção passiva, previsto e punível nos artigos 502, número 3 do Código Penal, pela infração do processo 53/2020. E na pena de 3 anos de prisão e 6 meses de multa pela prática em autoria material na forma consumada do mesmo tipo legal de crime, que é corrupção passiva, previsto e punível nos termos dos artigos 502, número 3
pela infração do processo 22/2021. E na pena parcelar de 2 anos de prisão pela prática em autoria material na forma consumada do crime de comparticipação do encarregado da guarda de preso, previsto e punível nos termos dos artigos 423, número 1 do Código Penal, pela infração do processo 22/2021. Havendo necessidade de fazer-se um cúmulo jurídico, há lugar em resultado da acumulação de infrações, nos termos dos artigos 41, conjugado com o artigo 127, número 1, a linha B, ambos do Código Penal, é aplicada ao arguido Jorcélio Pinto Ernesto Matimbe a pena única de 6 anos de prisão e 1 ano de multa. Entretanto, o comandante não era o único oficial da polícia em julgamento, pois mais 3 agentes da PRM, na altura afetos em Macossa, também estavam sendo ouvidos pelo Tribunal Judicial de Barue. No primeiro caso, com o processo número 53/2020, o tribunal disse que ficou provado que a cidadã Otília Américo cometeu o crime de corrupção ativa ao subornar oficiais da polícia e por isso coube-lhe 6 meses de prisão e 2 meses de multa, enquanto que para Fernando Tomosene, o inspetor da polícia, foi condenado a 3 anos de prisão e 1 ano de multa por corrupção passiva. O tribunal entende que ficou provado que ele é que intermediou o suborno ao receber o valor e dividir com seu comandante. Estavam em causa, neste caso, 6.000 meticais. Ao arguido Fernando Tomosene, na pena de prisão de 3 anos de prisão e 1 ano de multa, pela prática do crime de corrupção passiva para atos omissos, previstos no artigo 502, número 3. Na ainda arguida Otília Américo Mafane, na pena de 6 meses de prisão e 2 meses de multa, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 501, número 1 do Código Penal. Quanto aos outros réus do segundo caso, com o processo número 22/2021, a sentença ficou da seguinte forma. Mateus Bravo foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão e Onésio Bacacheza 1 ano de prisão e 4 meses de multa. Estes 2 são agentes da polícia e o tribunal diz que ficou provada a sua participação no crime de corrupção passiva. Do Mateus, ao alegar que estava a cumprir ordens do seu superior hierárquico, este esqueceu do plasmado no artigo 44, número 2 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, que prevê: o dever de obediência não inclui a obrigação de cumprir ordens e instruções ilegais que sejam manifestamente contrárias à lei. Condenar os arguidos Mateus Benjamin Bravo na pena de 2 anos e 6 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva prevista nos artigos 502, no seu número 3. Condenar ainda o arguido Onésio José Bacacheza no crime de corrupção passiva, no mesmo tipo legal, está previsto nos artigos 502, número 3. Mas a este é condenado a uma pena de 1 ano de prisão e 4 meses de multa, tendo aqui se beneficiado de uma atenuação extraordinária nos termos dos artigos 119, a linha B e C do Código Penal. Condenar o arguido Tomé Volandi pelo crime de corrupção ativa na pena de 2 anos e 6 meses de multa. Tomé Bolande, o cidadão que subornou aos agentes para a retirada dos presos por caça furtiva, foi condenado a 2 anos de prisão e 6 meses de multa por corrupção ativa e, para este caso, estavam em causa um total de 21.000 meticais. Condenar o arguido Tomé Volandi pelo crime de corrupção ativa na pena de 2 anos e 6 meses de multa. No entanto, a sentença também dita que os condenados
podem pagar esses anos de prisão em forma de multas e desta forma serem restituídos à liberdade, facto que é permitido por lei a olhar pelo tipo de crime cometido. São substituídas por multa a uma taxa diária de 2% do salário mínimo, nos termos dos artigos 63, conjugado com 72 do Código Penal em vigor. Notificar os mesmos para pagamento da multa no prazo de 10 dias após o trânsito julgado da sentença. Registros, boletim, registro criminal ao Arquivo Central. No final, Juscelio Pinto Ernesto submeteu a entrevista ao seu porta-voz do Comando Provincial para reagir à sua própria sentença, mas o seu advogado Alberto Tomás diz que ainda vai analisar a sentença para depois decidir se vai recorrer a outras instâncias. Tudo que devia ser feito no processo foi feito, a decisão vocês viram. O que nós vamos fazer, vamos analisar a sentença e daí decidimos. Muito obrigado. O porta-voz, o comando vai falar. Vai estar satisfeito? O porta-voz vai dizer. O comando provincial. Com esta sentença, termina então a sessão de julgamento dos 2 casos em que o comandante distrital da PRM de Macossa, Juscelio Ernesto, era julgado aqui no Tribunal Judicial do Distrito de Barue. As imagens foram de Manuel José, Tomás Gimo para a televisão de Chimoio. 2 das 910 escolas existentes na província de Manica ainda não arrancaram com o processo de aulas referentes ao ano letivo de 2021. Trata-se das escolas primárias de Sussundenga e Mussurize. A informação foi avançada no final da 5ª sessão do Conselho Executivo Provincial pelo porta-voz do órgão, Firmino Vidade Jaqueta. Das 910 escolas que a província de Manica possui, 908 iniciaram as suas aulas sem dificuldades. Temos 2 escolas que trata-se da escola de Sussundenga, a outra de Mussurize, que efetivamente não iniciaram com as aulas, porque não reúnem as condições para que realmente as aulas neste momento tenham lugar. E tudo está sendo feito para permitir que nos próximos dias, o mais breve possível, se criem as condições para que estas escolas realmente também estejam a selecionar as suas aulas. As 2 escolas não reúnem condições de higiene para a lecionação neste período do novo normal devido à pandemia da Covid-19. Havia problemas de acesso à água. Havia um problema de água. A água é fundamental para que se inicie com as aulas. E também havia um problema daquilo que se trata de distanciamento na sala de aula. Mas acreditamos que nos próximos dias esta situação vai ser acautelada e, nesta condição, seguramente 910 escolas que a província de Manica possui vão, digamos assim, estar em funcionamento. O Conselho Executivo Provincial manifestou satisfação nesta sessão porque a província registra uma redução considerável de casos ativos da Covid-19, mas entende que não é a hora de baixar a guarda. Observado aqui que a nossa província, neste momento, tem um menor número de casos positivos, de casos ativos em Covid. Temos um total de 6 casos. Com certeza que 6 casos é um número menor, mas nós não estamos descansados pensando que, bom, já que o número de casos ativos diminuiu, temos que descansar. Não, estamos a pensar que o número de casos diminuiu, não temos internamento há mais ou menos um mês e o número de pessoas positivas cada dia tende a diminuir. Temos que reforçar aquilo que são as medidas para que realmente nos próximos dias a nossa província esteja confortável em relação ao seguimento de casos que são positivos. Apela-se ainda uma aderência massiva à segunda fase da campanha de vacinação contra a pandemia viral, que arrancou esta segunda-feira à escala nacional. A empresa Bilon Tunis acaba de oferecer 300 mantas e 200 colchões para as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Os materiais foram entregues ao Governo Executivo de Manica, destinados aos deslocados de guerra da zona norte do país. A empresa agropecuária Bilon Tunis juntou-se à campanha de angariação de bens para apoiar aos deslocados de guerra em Cabo Delgado, com 300 mantas e igual número de colchões para as vítimas dos ataques terroristas na região norte do país. Silvina Antunes, representante daquela firma, disse na ocasião que
A ação visa aliviar a dor e o sofrimento das famílias deslocadas e apela a toda a força viva da sociedade para que se junte à causa. A empresa Abílio Antunes junta-se aos esforços do Conselho Executivo Provincial de Manica ao alívio ao sofrimento, com uma entrega que acabamos ser pertinente para aquelas comunidades que abandonaram seus bens à procura de conforto e sossego, em zonas seguras da cidade de Pemba. Queremos mais uma vez apelar aos diversos estratos da sociedade civil para se juntarem a esta causa nobre, que visa confortar as vítimas de terrorismo. Por outro lado, a governadora da província de Manica, Francisca Tomás, enalteceu o gesto da empresa e convidou a todos os cidadãos e empresários da província para que sejam solidários, bem como chama a atenção aos jovens para que não aceitem aliciamento para se juntarem aos terroristas em Cabo Delegado. Estamos com uma grande satisfação este início de recepção dos bens para os deslocados de Cabo Delgado, que começou por Sr. Abílio Antunes, um dos nossos grandes empresários nesta província, e que nós queremos agradecer imenso por este sentimento de solidariedade que encheu no seu coração e nos deu esses colchões e mantas que vão confortar os nossos concidadãos em Cabo Delgado. Queremos, a partir de agora, convidar a todos os empresários, a nossa população, as localidades, distritos, bairros, para que sintam-se da mesma forma como se sentiu o Sr. Abílio Antunes e façam a sua solidariedade para com as vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. Porque só assim que nós podemos conseguir confortar aquelas famílias que estão a sofrer, crianças, mulheres e todos os outros que perderam todos os seus bens. E nós, como moçambicanos, temos que mostrar a nossa parte da solidariedade de moçambicano para com moçambicano. De referir que os ataques terroristas em Cabo Delgado já deslocou milhares de famílias moçambicanas. O Conselho Provincial do Voluntariado em Manica, em parceria com as diversas associações, ofereceu recentemente donativos às populações deslocadas devido aos ataques armados da Junta Militar da Renamo, que se encontram reassentados no bairro de Chizoe, no distrito de Gondola. Vestuários, produtos alimentares e de higiene foram entregues pelos jovens à população reassentada no bairro de Chizoe, no distrito de Gondola. O momento marca a entrega de donativos às populações deslocadas devido aos ataques armados da Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo, e que se encontram reassentadas no bairro de Chizoe, no distrito de Gondola. Trata-se de quantidades não especificadas de roupa, baldes com torneiras, produtos alimentares e de higiene, entre outros. O gesto humanitário vem do Conselho Provincial do Voluntariado em parceria com diversas associações sediadas na província de Manica, com vista a minorar o sofrimento com que passa a população deslocada. Fica nós pensarmos bem, praticarmos bem, para que o nosso mundo seja ele também agradável para sobreviver-se. Este ato foi realizado mesmo no âmbito da Semana de Boas Ações, mas nós não fizemos isso para celebrar a data. Nós fizemos isso porque sentimos que temos famílias que precisam de algum apoio, precisam de algum bem. Então, sempre nós precisamos de pensar nestas famílias. Foram várias associações que pensaram, juntaram as suas energias e trouxeram os bens que nós hoje oferecemos aqui. Para além da entrega deste donativo, os reassentados do bairro Chizoe beneficiaram de assistência psicossocial levada a cabo por estudantes de algumas instituições do ensino superior baseadas na província de Manica. 22 cidadãos estrangeiros a contas com as autoridades por imigração ilegal. Trata-se de 7 etíopes, 15 paquistaneses, que estavam de passagem para a África do Sul em busca de emprego e melhores condições de vida. São, no total, 22 cidadãos de nacionalidade etíope e paquistaneses, imigrantes ilegais, uns com documentos de identificação civil e outros, por sinal, a maioria, sem nenhum documento, inclusive o passaporte, documento fundamental para viagem ao estrangeiro. Big guy visiting, not anything. Yes. Do you have document? No. The representation in a border. I have no data. No money. No money. Small parents. My family, no parents. Poor side. All side poor. Yeah. South Africa.
They coming to Ethiopia, you're going to the South Africa. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Migração, Sernami, Jorge Machava, os cidadãos estrangeiros em causa, 7 de nacionalidade etíope, que estavam escondidos nas matas do distrito de Makossa e que, graças a denúncias populares e o trabalho do Serviço Nacional de Investigação Criminal Cernic, foi possível a sua neutralização. E para os restantes 15 paquistaneses, foram encontrados no mercado da Vila de Vanduzi, enquanto aguardavam uma viatura para os transportar. O próximo passo é o repatriamento. Uma vez que não tem documentos, principalmente para o caso dos etíopes, há procedimentos porque para o repatriamento é necessário que haja documento para acompanhar o movimento de onde entrou e devolvê-lo. Mas, sendo assim, vai-se fazer um trabalho de modo que se devolvam a proveniência deles. Jorge Machava acrescentou ainda que neste momento um trabalho está sendo feito por parte do Serviço Nacional de Migração que visa o repatriamento dos cidadãos migrantes legais para as suas terras de origem. Sob o lema Comercialização Agrícola Dinamizadora do Agronegócio e Industrialização, a província de Manica testemunhou o lançamento da campanha de comercialização agrícola 2021, que teve lugar a 16 de abril na localidade de Nhambonda, posto administrativo de Amatongas, distrito de Gondola, acto orientado pelo secretário de Estado de Manica, Edson Makwakwa. De acordo com Edson Makwakwa, a província de Manica é potencial em agricultura e criação de animais, aves, entre outros, devido aos solos aráveis e clima pitoresco favoráveis para esta prática, o que impõe uma grande responsabilidade na produção de alimentos, não só para a província, como também para o país em geral. Aquele dirigente recordou na ocasião os presentes sobre a vantagem que a província leva em relação à localização geográfica, relativamente a outras províncias do país, para além de ser atravessado pelas estradas N1 e N6, bem como a linha férrea que permite ligação entre o Porto da Beira e o Interland, o que eleva ainda mais a responsabilidade de Manica e a sua população. A outra potencialidade da província de Manica, apontada pelo secretário de Estado, tem a ver com a presença e ligação desta com vários intervenientes em toda a cadeia de valor da agricultura, contando com os melhores intervenientes de produção de fertilizantes, produtores de sementes, vendedores de agroquímicos e produtores com vasta experiência na produção de uma diversidade de produtos agrícolas nos dois setores, comercial e familiar. Reunimos aqui em Manica os melhores intervenientes na produção de fertilizantes ao nível nacional. Reunimos aqui em Manica os melhores intervenientes na produção de sementes. Reunimos aqui em Manica os melhores intervenientes ao nível da produção agrícola e reunimos aqui em Manica os melhores intervenientes ao nível da comercialização agrícola. Falando aos presentes, Edson Makwakwa fez reconhecer que a província de Manica tem tudo para ser grande referência nacional, bastando para isso que os intervenientes estejam bem organizados em associações, melhorar o diálogo, negociação e interação entre os atores de produção agrícola, atores da comercialização, incluindo proprietários de lojas, bancas, barracas, mercearias, supermercados, para permitir que produtos locais que são de reconhecida e elevada qualidade cheguem a grandes mercados a preços competitivos. Mais camponeses, mais agricultores tenham acesso a estas formas de organização, de associação, que permitem o acesso à informação para que possam tomar as melhores decisões sobre as melhores opções para os melhores momentos de compra e venda dos seus produtos. A introdução de acordos que podem ser celebrados entre produtores e intervenientes de comercialização agrícola, incluindo contratos promessa no início ou ao longo da produção agrícola, foi outro conselho deixado por Makwakwa, pois, segundo ele, vai resultar na criação de um ambiente satisfatório em que todos os intervenientes saem a ganhar. A forma como é feita a embalagem dos produtos nacionais foi outro ponto questionado pelo secretário de Estado em Manica. Segundo ele, constitui um grande desafio para a província, pois não é adequada, embora se reconheça a ótima qualidade dos produtos nacionais por serem naturais e recomendados para a saúde. É preciso melhorar a apresentação, visto que o comprador é influenciado pela aparência das embalagens. Os produtos nacionais têm uma melhor qualidade, têm um grande valor nutricional,
são muito recomendados para a saúde. Têm um bom sabor também. Mas, para que sejam mais atrativos quando colocados nas prateleiras, tem que também ter uma boa apresentação. Isto é, não basta que o conteúdo. Outro constrangimento apontado pelo representante de Estado em Manica está ligado com a dificuldade de importação e exportação por via aérea, por falta de um cargueiro no aeródromo de Chimoio, principalmente para produtos frescos, o que limita o desenvolvimento da cadeia de comercialização agrícola na província. Para fazer face a este constrangimento, a realização de uma conferência provincial para a reflexão sobre o transporte aéreo de cargas na província de Manica, onde vão participar como intervenientes os agentes econômicos da província de Manica, organizados e representados pela Agência de Desenvolvimento de Manica e pelo Conselho Empresarial de Manica, o Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado, a empresa Aeroportos de Moçambique e a empresa Linhas Aéreas de Moçambique e outros intervenientes interessados para juntos buscarmos uma resposta para este desafio de permitir que possamos importar e exportar via aérea a partir da província de Manica. Reginalda Miquitaio, com mais de 55 anos de idade, vive com deficiência física e é mãe de 4 filhos. Mora no bairro de reassentamento de Chizou, em Gondola. É uma das deslocadas de Mucorodzi, no mesmo distrito da província de Manica. Por conta dos ataques armados da autoproclamada Junta Militar da Renamo, ela clama por apoio múltiplo, a começar por uma casa, pois a atual é propensa ao desabamento em caso de ocorrência de intempéries. Reginalda clama ainda pela alimentação, vestuário, entre outras necessidades básicas. Chizou, na periferia da Vila Municipal de Gondola, é onde foram reassentadas famílias deslocadas devido aos ataques armados da autoproclamada Junta Militar da Renamo. Reginalda Miquitaio, deficiente física à semelhança de uma das suas filhas, dos 4 que possui, é uma das habitantes da nova área. Aparentando ter mais de 50 anos de idade, conta que foi forçada a abandonar a localidade de Mucorodzi em finais do ano passado, devido aos ataques armados perpetrados por homens de Mariano Nhongo. A casa onde Reginalda vive em companhia dos seus 4 filhos é esta, construída e coberta com base em material plástico, vulnerável à queda em caso de ocorrência de ventos e chuvas fortes e até mesmo moderados. O interior da mesma não oferece condições para o repouso. A nossa entrevistada tem falta de quase tudo, alimentação e outros bens essenciais, pois os donativos que têm sido canalizados pelo governo e parceiros mostram-se insuficientes. Ndakabuda Mucorodzi kuthaa hondo kuyakuna uzvense zvimabhurengeti zvimabhidhao zvimapoto zvakasara kweneyo na nyamasi ndiri kutokukumbira bhurengeti nkhabe pakukhala nkhabe nyumba handina na nyamasi matambudziko alisheyo ndiri kulangalira kuti napona nei. Ela vive nesta casa coberta quase totalmente de plástico. Vive aqui com seus 4 filhos, um dos quais é deficiente. Zasokolonizi ndidaloko basi tikukhala kwene dabatirira dai batirire lense gushate tikucha kutini kucha kuno kugwerwa munyumbamo kumune chidawo mapi na nyamasi nditenepaku kuti panango mwali wazimu akandilingawo chitado itini ndipo indisokolire ndioneyo pakuata hangu. Caminhamos cerca de 200 metros e encontramos o casal Gonçalves Alberto, 23 anos, e Páscoa Luís, 20, progenitores de 2 filhos. Alves e Páscoa são deslocados por conta dos ataques armados perpetrados pela Junta Militar de Mariano Nhongo. Deixaram a localidade de Mucorodzi, posto administrativo de Cafumpe, distrito de Gondola, para o bairro de Chizou, um dos bairros de reassentamento aqui no distrito de Gondola. Siyabana kwa ni munda kuna isi tebona ulima chitengesa ngwere chitenga mzigo keke teta fidimejede ra kulima isusu
tikalima utuhiro kigeti chitengesa basiri katenga shumini ndakuna ne mabasi akuna iki akuna tupona kama governo utia shudari rudzudza manje so pona dai kutora magrafu ofisi yapo mutsamutsa mdenga ati kuona kuedzerwa wanayo wana kumbute kwata sitogata kaimia tempo sigironia radamba ngekaita ngirnane kastragalishi manje takapona. As imagens são de João Alegre, Herculano Ernesto, XO, TVC. Foi um prazer ter estado em sua companhia. Voltaremos numa próxima ocasião. Fique bem e até a próxima.